A minha opinião sobre a vacina. Eu andei divulgando uns meses atrás a respeito da vacina. Na verdade, se a gente ficar ouvindo e vendo muita coisa, a gente vai ficar psicótico, a gente vai ficar no estado mental de psicose mental. Eu entrei numa psicose mental, pensando que a vacina iria exterminar todo mundo. Mas não é isso. A minha opinião sobre a vacina, eu sigo sempre a opinião do Altíssimo, do Criador. Eu ouço os profetas para depois ter a minha opinião. Eu ouço a Bíblia para depois ter a minha opinião. Então é bem simples, muito simples. O profeta David Wu falou que ele viu um grande avivamento na igreja, que a igreja está precisando de avivamento. E como eu parei para pensar como é que a igreja precisa de avivamento, e como ele falou, eu vi pessoas entrando nas igrejas, as igrejas funcionando novamente, as igrejas vão funcionar novamente, normalmente. Eu falei, como as igrejas vão funcionar novamente e normalmente se está no lockdown? Qual o único jeito das igrejas funcionarem normalmente? Qual o único jeito? Aí caiu a ficha, a vacina, né? Vai ser o único jeito das igrejas funcionarem novamente. É uma boa, né? Porque eu que faço parte de um quarteto, de uma igreja, né? Um quarteto em Campos Goytacazes. Eu sinto falta do participar de um quarteto, dos ensaios e etc. Então, é simples. A vacina não vai exterminar todo mundo, não. A vacina vai dar prosseguimento aos cultos nas igrejas. Então, para mim, a vacina ela vai servir para um propósito muito bom, que é esse propósito de voltar aos cultos nas igrejas. Simples. E anunciando a vinda do Senhor, anunciando a vinda de Jesus Cristo. Tá iminente. Tá iminente. A igreja tá meio que dormindo, mas eu acho que vai jogar um balde de água fria para despertar. Então eu parei para pensar como é que a igreja vai voltar às suas atividades se nós estamos em lockdown. E esse profeta, ele tem profecia. Profeta que é profeta, não adianta você chegar, falar eu sou um profeta, não adianta. Você é um louco. Se você falar que você é um profeta, tem que ter coisas plausíveis ali, ó. Eu predisse isso, predisse o tsunami, predisse o terremoto, predisse a chuva e caiu a chuva, caiu o terremoto, caiu o tsunami. Se você prediz as coisas e não acontece nada, cara, cai fora, você não é profeta não. Você é um blá 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 blá. Mas se você diz e cumpriu, meu caro, aí comece a ouvir uma pessoa que tem profecia. Eu não posso ir ter um professor de música se ele não sabe nem ler uma partitura, aí fica impossível, né? E eu tenho que escolher um professor de música que tem uma evolução musical
pelo menos 2 vezes maior do que eu. Então, assim, um Lang Lang da vida vai escolher um André Schiff, vai escolher o Daniel Barenboim para dar aula para ele na parte da música. Coisa desse tipo. O maestro novo, ele vai escolher um coroa já, que já tem muitos anos de bagagem, para dar aula para ele. Então, você tem que escolher o melhor. Para mim, eu sempre escolhi os melhores. E sempre me dei muito bem com isso. No xadrez, eu escolho quem? Kasparov. No tênis, eu escolho quem? Roger Federer. Na música, pianista, um montão. Daniel Barenboim, Evgeny Kissin, foi os que eu mais ouvi na minha vida inteira. Ainda acho que o Evgeny Kissin é o melhor pianista que já pisou nesse planeta Terra, pela facilidade com que ele aprende as músicas. Dizem que o Kissin, ele lê uma vez só uma partitura e toca ela de memória, que para mim isso é impossível. Fora que ele, desde os 8 anos de idade, já dá concertos assim de uma maneira, eu acho que para pianistas prodígios, eu acho que ninguém quebrou o recorde do Kissin até hoje, não. 2 concertos de Chopin com 11 anos de idade em Moscou, eu acho meio difícil alguém quebrar o recorde dele. Então assim, eu escolho sempre os melhores. Eu escolho um profeta que é o número 1. Eu escolho um pastor que é o número 1. Eu vou escolher quem? Eu vou escolher Hernandes Dias Lopes. Eu vou escolher o Perry Stone. Eu vou escolher alguém assim de um nível de bagagem muito bom para me dar aula. Eu vou escolher o quê? Rodrigo Silva. Vou escolher, eu não posso escolher alguém que esteja no nível, eu tenho que escolher o número 1. Se eu tiver a oportunidade de escolher o número 1, eu vou escolher o número 1. Então, eu creio que o número 1 dos profetas hoje em dia é o David Wu. Ele tem profecias que foram cumpridas, muitas delas, inclusive o coronavírus, e vai continuar assim, queira você ou não, vai ser assim. O profeta, ele geralmente, e por incrível que pareça, o Elias era o profeta e Elias, ele não tinha medo. Elias era pobre. Elias, ele foi alimentado por corvos no deserto e pela viúva de Sarepta. Mas o Elias apontava na cara do rei Acabe o que iria acontecer. Elias ia na cara do rei Acabe e desafiava o rei Acabe. Era um profeta sério, um profeta assim, não era mansinho tipo Daniel, tipo não, o Elias, ele vinha mesmo para dar uma marretada. Para mim, Elias e Samuel eram os mais assim carrancudos possíveis, e o Elias é o maior dos carrancudos, porque ele não tinha papa na língua, não. O Elias, ele falava mesmo, ele não tinha medo de falar que Jesus, o que o Messias falava para ele. Então ele falava para o rei Acabe e, enfim, eu creio, não sei, dizem que o profeta David Wu é o Elias. Bem, isso para mim eu não consigo entender ainda, mas eu creio que ele é um profeta porque tem profecias que foram cumpridas. Então é simples. É simples, você vê um profeta, e um profeta, gente, não mexa com o profeta. Quando um profeta ele fala alguma coisa, se o David Wu está falando para os Estados Unidos se arrependerem, é muito sério isso. Porque
A paulada de Deus é ruim. O coronavírus veio para dar paulada no mundo. Ele proferiu essa profecia, proferiu avivamento no Brasil através de um presidente. Ele proferiu sim um avivamento no Brasil através de um presidente. E estão tirando chacota desse presidente. Então, assim, o juízo vem. Não deixe o juízo de Deus prevalecer sobre a sua vida. Não deixe. Não deixe. Não deixe.